Miguel acordou sobressaltado com o som de sirenes e quando pelas ruas estreitas de Lisboa. Seu coração disparou ao ver a porta do cofre aberta e vazia, todos os seus investimentos pessoais, mais de 1 milhão de euros em títulos e joias, desaparecidos da noite para o dia. Mas o choque maior veio quando percebeu que Tiago, o homem com quem dividia a cama há 2 anos, havia sumido sem deixar rastro, levando não só o dinheiro, mas também o último resquício de confiança que Miguel ainda nutria no amor. Ele se sentou na beira da cama king size, as mãos tremendo enquanto ligava para a polícia. Foi roubo, murmurou para si mesmo, mas no fundo sabia que era mais que isso, uma traição calculada. Miguel, aos 35 anos, era um empresário bem-sucedido no setor de tecnologia, dono de uma startup que revolucionara o mercado de apps de mobilidade urbana em Portugal. Cresceu em uma família conservadora de Porto, onde o pai, um advogado rígido, sempre enfatizava a importância da imagem pública e do legado familiar. Nunca dê motivos para falarem de nós, repetia o velho Sr. Oliveira. Miguel aprendera cedo a esconder sua orientação sexual, casando-se com o trabalho para evitar confrontos. Tiago aparecera em sua vida como um furacão. Aos 28 anos, era um artista freelance de Faro, com um talento inegável para pintura e um carisma que iluminava qualquer sala. Eles se conheceram em uma galeria de arte no Chiado, durante uma exposição beneficente. Tiago se aproximou com um copo de vinho na mão, comentando sobre uma peça abstrata que Miguel admirava. Isso representa o caos interno que todos escondemos, disse Tiago, seus olhos castanhos fixos nos de Miguel. A conversa fluiu naturalmente, e em poucas semanas, eles estavam inseparáveis. Tiago se mudou para o apartamento luxuoso de Miguel na Avenida da Liberdade, trazendo cor e espontaneidade para a rotina meticulosa do empresário. Mas agora, com o cofre vazio, Miguel revivia os sinais que ignorara. As perguntas vagas sobre finanças, as viagens repentinas de Tiago para a inspiração artística, os telefonemas sussurrados à noite. Ele se sentia um tolo. Ligou para o melhor amigo, Pedro, um advogado gay que enfrentara sua própria batalha contra a homofobia na juventude. Miguel, você precisa denunciar isso. Não deixe que ele saia impune, aconselhou Pedro pelo telefone. Mas Miguel hesitava. Denunciar significaria expor sua vida privada, arriscar que a imprensa sensacionalista transformasse sua dor em escândalo, milionário gay vítima de golpe amoroso. Sua família, especialmente a mãe devota católica, ainda não sabia sobre sua sexualidade. O pai, com saúde frágil, poderia não suportar o choque. Enquanto a polícia chegava, Miguel vasculhava o apartamento em busca de pistas. Encontrou uma nota escondida na gaveta de Tiago. Desculpe, mas precisei fazer isso pela minha família. Adeus. A raiva misturava-se à tristeza. Como alguém que jurara amor eterno poderia trair assim? Miguel lembrou das noites em que Tiago falava de sua infância pobre no Algarve, dos pais endividados e do sonho de ajudá-los. Eu faria qualquer coisa por eles, dissera Tiago certa vez. Agora, Miguel questionava se tudo fora uma encenação. Os dias seguintes foram um turbilhão. A investigação policial revelou que Tiago usara um nome falso em alguns documentos, e seu rastro levava à Espanha. Miguel contratou um detetive particular, gastando mais dinheiro do que gostaria. Em meio ao caos, recebeu uma ligação da mãe. Filho, ouvi boatos no clube. Está tudo bem. Ele mentiu, como sempre fazia. Mas o peso da mentira crescia. Pela primeira vez, Miguel considerava confrontar sua família com a verdade. Se eu não for honesto agora, quando serei? Pensou. À noite, sozinho no apartamento outrora cheio de risos, Miguel chorava em silêncio. A traição de Tiago não era só financeira, era uma ferida na alma. Ele se via como um homem que construíra um império, mas falhara em proteger o coração. Amigos o aconselhavam a seguir em frente, mas o vazio persistia. Pedro o convenceu a participar de um grupo de apoio para vítimas de fraudes emocionais, onde ouviu histórias semelhantes. Você não está sozinho, disse um participante. Mas Miguel se sentia isolado, preso entre o desejo de justiça e o medo de exposição. Semanas viraram meses. Miguel mergulhou no trabalho, expandindo sua empresa para novos mercados europeus. O sucesso profissional mascarava a dor interna, mas em momentos de quietude, a dúvida o consumia, e se eu merecesse isso por viver na sombra? Ele começou a questionar suas escolhas, ponderando se a pressão social o tornara vulnerável a manipuladores como Tiago. Um dia, em uma reunião de negócios, conheceu um investidor espanhol que mencionou casualmente um artista chamado Tiago em Madrid. O coração de Miguel acelerou. Seria o momento de confronto. Ele decidiu viajar para lá, impulsionado por uma mistura de raiva e saudade. Ao chegar em Madrid,
o detetive confirmou: Tiago estava vivendo modestamente, trabalhando em uma galeria. Miguel o observou de longe, vendo o homem que amara rir com colegas. A tentação de confrontá-lo era imensa, mas algo o deteve. O que eu ganharia com isso? Refletiu. Em vez disso, voltou a Lisboa, optando por processá-lo anonimamente. A decisão o libertou parcialmente, mas a cicatriz permanecia. Sua família, sentindo algo errado, o pressionava por respostas. Quando você vai se casar, Miguel? Precisamos de netos, dizia o pai. A tensão familiar escalava, forçando Miguel a escolher entre silêncio e revelação. Miguel retornou de Madrid com a mente turbulenta, mas uma resolução formava-se: era hora de enfrentar não só Tiago, mas sua própria vida dupla. Ele marcou uma reunião familiar no casarão antigo em Porto, onde cresceu entre retratos de antepassados e crucifixos nas paredes. Ao chegar, o ar cheirava a cozida à portuguesa, prato favorito da mãe, mas o apetite sumira. Família, preciso contar algo, começou ele, a voz falhando. O pai franziu a testa, a mãe apertou o rosário. Quando Miguel revelou sua homossexualidade e a traição de Tiago, o silêncio caiu como uma bomba. O pai explodiu primeiro: isso é uma fase. Você é o herdeiro da família Oliveira. Como ousa manchar nosso nome? A mãe chorava, murmurando preces. Deus te perdoe, filho. Mas e os vizinhos? A sociedade? Miguel esperava rejeição, mas a dor era mais aguda do que imaginara. Ele explicou sobre Tiago, o golpe, a polícia. Em vez de apoio, recebeu acusações: você trouxe isso para si mesmo ao viver esse estilo de vida. Aquela noite, Miguel deixou a casa sentindo-se órfão, apesar de vivo. O preço da honestidade era o isolamento familiar. De volta a Lisboa, o processo contra Tiago avançava. Evidências mostravam que Tiago usara o dinheiro para pagar dívidas familiares e investir em uma galeria própria. Miguel poderia recuperá-lo parcialmente, mas a vitória parecia vazia. Ele começou terapia, explorando os conflitos internos, o medo de rejeição enraizado na infância, a pressão social em uma Portugal ainda conservadora apesar das leis progressistas. Você se sabotou ao esconder quem é, disse a terapeuta. Miguel concordava, mas mudar era árduo. Enquanto isso, boatos se espalhavam no círculo social. Um artigo no jornal insinuava o escândalo sem nomes, mas amigos sabiam. Alguns o apoiavam, outros se distanciavam, temendo associação. Pedro, leal, o ajudava a navegar a mídia. Use isso para advogar por direitos LGBT, sugeriu. Miguel hesitava, ele queria privacidade, não ativismo. Mas uma noite, em um bar gay no Bairro Alto, ouviu histórias semelhantes: homens traídos por amantes, famílias que viravam as costas. Isso o despertou. Talvez sua dor pudesse ajudar outros. Meses depois, Tiago foi localizado e interrogado. Em uma audiência virtual, Miguel o viu pela primeira vez desde a traição. Tiago parecia arrependido, olhos baixos. Eu te amei de verdade, Miguel. Mas a pressão. Minha família estava afogada em dívidas. Miguel sentiu uma pontada de pena, mas a raiva prevaleceu. Você escolheu-me destruir. O juiz determinou restituição parcial, mas Tiago evitou prisão alegando coação familiar. Miguel saiu do tribunal questionando justiça: era certo perdoar por amor passado? A família Oliveira fraturava. O pai sofreu um infarto leve, culpando o estresse causado por Miguel. A mãe ligava esporadicamente, misturando amor e julgamento. Volte para Deus, filho. Miguel se aproximava de uma tia progressista, que o apoiava secretamente. Ele expandia sua rede, participando de eventos LGBT em Lisboa, encontrando solidariedade. Mas o custo era alto: perda de contratos empresariais com conservadores. Vale a pena? Perguntava-se. Um ano após o golpe, Miguel encontrou um novo amor potencial: João, um professor de 32 anos, aberto e honesto. Eles se conheceram em uma conferência sobre inovação social. João sabia da história de Miguel e não julgava. Todos erramos em nome do amor. Mas Miguel hesitava, traumatizado. E se for outra armadilha? A relação progredia devagar, testando sua confiança. Enquanto isso, Tiago mandou uma carta: perdoe-me. Eu mudei. Miguel a queimou, mas as palavras ecoavam. O conflito ético consumia: vingança ou misericórdia? Sociedade portuguesa, com sua mistura de tradição e modernidade, espelhava sua luta. Em uma viagem a Sintra,
Sozinho, Miguel refletia sobre escolhas. Eu paguei caro por amar escondido. Decidiu publicar um artigo anónimo sobre sua experiência, alertando outros. A repercussão foi mista: apoio de jovens LGBT, críticas de conservadores. Sua família leu e o pai ligou furioso: você nos expôs. Miguel rebateu: eu me expus para viver livre. O rompimento parecia inevitável. 2 anos se passaram desde a traição, e Miguel reconstruía sua vida com determinação frágil. Sua empresa florescia, agora com foco em apps inclusivos para a comunidade LGBT, como redes de apoio psicológico. João tornara-se seu companheiro estável, oferecendo o amor que Tiago falsificara. Mas sombras persistiam. Uma noite, em um jantar romântico no Castelo de São Jorge, João perguntou: você ainda pensa nele? Miguel admitiu: às vezes, para entender porquê. A família Oliveira tentava reconciliação forçada. A mãe organizou um almoço em Porto, onde o pai, mais calmo pós-infarto, disse: aceito você, mas discreto. Não precisamos de paradas ou escândalos. Miguel recusou: aceitação não é condicional. Saiu dali com o coração pesado, escolhendo a autenticidade sobre aprovação. O preço: herança contestada, laços cortados. Ele doou parte de sua fortuna para o ONGs LGBT, transformando dor em ação. Tiago, livre da pena, reapareceu indiretamente. Um e-mail anónimo chegou: preciso falar. É importante. Miguel ignorou, mas curiosidade venceu. Marcou um encontro em um café neutro em Lisboa. Tiago chegou magro, olhos cansados. Eu não roubei só por dinheiro. Minha família me forçou, eles sabiam de nós e ameaçaram expor se eu não agisse. Miguel duvidou: mentira conveniente. Mas Tiago mostrou provas, mensagens de chantagem dos pais homofóbicos. Eu te amei, mas escolhi salvá-los. A revelação abalou Miguel. Tiago fora vítima também. A empatia surgiu, mas a traição doía. Você poderia ter-me contado. Tiago chorou: tive medo de perder você. Saíram dali sem resolução, mas sementes de dúvida plantadas. Miguel discutiu com João: e se perdoar? João alertou: não confunda pena com amor. O dilema moral intensificava: justiça absoluta ou compreensão contextual. Sociedade portuguesa ecoava o conflito. Leis permitiam casamento gay, mas preconceitos rurais persistiam. Miguel falou em um painel sobre a homofobia interna, compartilhando sua história. Público aplaudiu, mas atas online atacaram: milionários gays merecem ser enganados. Ele ignorou, fortalecendo-se. Mas o pai, lendo sobre o painel, deserdou oficialmente. Você escolheu isso. Miguel sentiu liberdade amarga. Com João, a relação aprofundava, mas fantasmas de Tiago interferiam. Uma briga surgiu quando Miguel defendeu Tiago: ele foi pressionado. João rebateu: e você? Pressionado a perdoar traidores. Miguel refletiu sobre padrões duplos. Decidiu terapia conjunta, explorando danos. Amor requer sacrifícios, mas quais? 3 anos após, uma reviravolta, Tiago processado por outra vítima, um homem idoso. Miguel testemunhou, expondo tudo. Mídia cobriu: rede de golpes amorosos desmascarada. Tiago preso. Miguel sentiu closure, mas questionou: eu contribuí para sua queda. Família reagiu: mãe implorou reconciliação, pai manteve silêncio. Miguel visitou-os, propondo trégua: aceitem-me inteiro. Debateu-se horas, emoções à flor da pele. 4 anos depois do golpe inicial, Miguel casou-se com João em uma cerimônia íntima na praia de Cascais, cercado por amigos leais. A ausência familiar doía, mas a alegria prevalecia. Nós contra o mundo, sussurrou João. Miguel sorria, mas internamente lutava com resquícios de traição. Tiago, cumprindo pena, mandara uma carta de parabéns: você merece felicidade. Miguel aguardou, símbolo de complexidade humana. Profissionalmente, sua startup valia bilhões, mas ele priorizava impacto social. Fundou uma fundação contra fraudes emocionais em comunidades LGBT, ajudando vítimas. Em uma palestra em Coimbra, compartilhou: traição nos ensina a valorizar a verdade. Público conectou-se, mas críticos acusavam hipocrisia: fácil falar quando rico. Miguel rebateu: dor não discrimina classe. A família Oliveira rachava mais. O pai, envelhecido, sofreu outro infarto. No hospital,
chamou Miguel, errei. Medo me cegou. Lágrimas fluíram, reconciliação tentativa surgiu. A mãe admitiu, eu rezei por você mudar, mas Deus quer amor. Miguel perdoou parcialmente, mas estabeleceu limites, respeito mútuo. O preço da família, anos de dor, mas ganho em autenticidade. Tiago saiu da prisão mudado, trabalhando em reabilitação. Contatou Miguel, quero reparar. Encontro tenso em um parque, Tiago devolveu o restante do dinheiro, explicando, minha família me manipulou, mas eu permiti. Miguel aceitou, mas sem amizade, siga seu caminho. A decisão libertou ambos, mas questionou a ética, perdoar traidores incentiva a repetição. Com João, vida estabilizava, mas sociedade testava. Um escândalo político sobre direitos LGBT em Portugal inflamou debates. Miguel advogou publicamente, enfrentando backlash. Ameaçado online, considerou recuar, mas João incentivou, você pagou caro para ser livre. Ele persistiu, perdendo aliados conservadores, ganhando respeito progressista. 5 anos após, uma twist final, Tiago revelou em uma entrevista que o golpe fora orquestrado por um esquema maior, envolvendo familiares de Miguel. Investigação confirmou, o primo invejoso de Miguel contratara Tiago para desestabilizá-lo e herdar negócios. Choque, traição interna. Miguel confrontou o primo, por quê? Resposta, você, gay, não merece o legado. Processo seguido, família desfeita. Pai deserdou o primo, aproximando-se de Miguel. Eu fui cego. Miguel refletia, quantas camadas de traição. Com João, reconstruíam confiança. Amor vence, mas a que custo? 6 anos se passaram, e Miguel, agora aos 41, olhava para trás com mistura de orgulho e melancolia. Sua fundação ajudara centenas, sua empresa liderava a inclusão. João e ele adotaram uma criança, desafiando normas, mas felizes. Família Oliveira, remendada, visitava ocasionalmente. O pai, frágil, admitia, orgulho de você. Mas cicatrizes permaneciam. Tiago, reabilitado, tornara-se ativista contra a homofobia, acreditando Miguel por inspiração. Encontraram-se em um evento, obrigado por não me destruir. Miguel respondeu, nós nos destruímos mutuamente, mas crescemos. A conversa selou paz, mas sem proximidade. Sociedade portuguesa evoluía, mas lentamente. Miguel via jovens gays livres, mas lembrava lutas. Em um livro autobiográfico, detalhou jornada, traições, escolhas, custos. Best-seller, gerou debates, é certo expor família por verdade pessoal. No final, Miguel sentava na varanda lisboeta com João, assistindo o Tejo. Valeu a pena. João sorria, sim, porque nos temos. Mas Miguel ponderava as perdas, dinheiro, inocência, laços. A vida seguia, cheia de dilemas. Miguel aprendera que amor e traição andam juntos, e escolhas definem destinos. Mas uma pergunta pairava, perdoar uma traição motivada por pressão familiar é sinal de fraqueza ou de força verdadeira?